E aí, pessoal, bom dia a todos. Hoje nós vamos estar trabalhando com vocês sobre o tema de determinação genética do sexo, tá? É um assunto que é utilizado como introdutório para o tema de heranças relacionadas ao sexo. Então é interessante que a gente consiga, antes de tratar especificamente das heranças relacionadas com o sexo, que a gente entenda a base de determinação genética do sexo para facilitar bastante aí para vocês, ok? Então, eu vou convidar vocês para me acompanharem aqui nesse próximo slide, para a gente começar a falar um pouquinho sobre determinação genética do sexo. Existem vários sistemas de classificação, né, do sexo, de determinação do sexo, quanto ao grupo cromossômico que o indivíduo carrega. No nosso caso, na nossa espécie, nós estamos classificados dentro do sistema XY, mas é bom saber, né, que existem outros sistemas de classificação sexual, de determinação sexual, quanto aos cromossomas, que não são XY, tá? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês ficassem bem atentos, prestassem bastante atenção nisso, é que quando a gente considera o sistema de classificação XY, que é esse que a gente está destacando aqui, tá? Nós temos as fêmeas como sendo XX e os machos como sendo XY. Então, o que há de especial nisso? O macho assume a condição de ser o sexo heterogamético. E o que seria isso, sexo heterogamético? Ele é o indivíduo que é capaz de produzir dois gametas diferentes, enquanto, neste caso, o sexo feminino ele é homogamético, tá? E o que seria homogamético? Ele produz apenas um único tipo de gameta, tá? Considere que se o indivíduo é do sexo feminino e ele é, portanto, XX, os únicos gametas que esse indivíduo pode produzir é aquele gameta contendo o cromossoma X na sua constituição. Já o macho, que é XY, ele forma, desculpem, gametas que contêm o cromossoma X e outros que contêm o cromossoma Y. Por essa razão, ele assume a posição de ser o chamado sexo heterogamético. Perfeito? Isso ocorre na nossa espécie e em várias outras espécies também, né, que pertencem a esse sistema de classificação XY, ok? Um outro sistema parecido com o nosso, mas que se diferencia em um aspecto que eu vou demonstrar agora para vocês, é o sistema X0. O que seria o sistema X0? É uma classificação, tá, baseada na ausência de um cromossoma, possivelmente o cromossoma Y. Então, o sistema X0 dá às fêmeas a condição de ser XX e os machos de serem definidos na condição X0, ou seja, o macho ele é definido pela ausência de um cromossoma sexual, enquanto a fêmea é pela presença de dois cromossomas sexuais. Nesta condição, perceba que o macho continua sendo o sexo heterogamético, tá? Por que ele é o sexo heterogamético? Porque ele pode fazer dois tipos diferentes de gameta. Um gameta contendo o cromossoma X e um gameta com a ausência do outro cromossoma sexual. Então, de qualquer modo, o macho continua na condição de ser o sexo heterogamético. Já a fêmea, ela teria dois cromossomas X e permaneceria como sexo homogamético, porque só pode produzir um único tipo de gameta, que é aquele que contém o cromossoma X. Agora a coisa vai ficar um pouquinho mais interessante quando a gente começar a falar do sistema ZW, tá? Esse sistema ZW, ele é diferente do XY e, consequentemente, também diferente do X0. O que acontece nesse caso do ZW? Perceba que nesta condição o macho assume a condição de ser o sexo homogamético, porque ele vai ser representado o sexo masculino pela presença de dois cromossomas Z, enquanto a fêmea vai aparecer com um cromossoma Z e outro cromossoma W. Note que nessa situação a fêmea assume a condição de ser o sexo heterogamético e o macho o sexo homogamético. Percebido? Então, no sistema ZW, o macho passa a ser homogamético e a fêmea passa a ser heterogamética. Mas de modo parecido que nós vimos com o sistema X0, também existe o sistema Z0. E o que seria esse? Seria o caso em que a fêmea pode ser definida, e na realidade ela é definida pela ausência de um dos cromossomas sexuais.
e continua, mais uma vez, como sexo heterogamético, do mesmo modo que ocorreu no sistema X0 com os machos, que continuava sendo o sexo heterogamético. Então, as fêmeas poderiam, neste caso aqui, ó, produzir um gameta contendo o cromossoma Z e outro gameta com ausência do cromossoma Z. Mas o macho seria possuidor de ZZ, e nessa condição ele só fabricaria gametas contendo o cromossoma Z e, portanto, assumindo a condição de sexo homogamético, tá? Então, percebe que existem 4 diferentes sistemas de classificação, de determinação do sexo, baseado na análise dos cromossomas, que seriam o XY, o qual nós pertencemos, o X0, o ZW e o sistema Z0, tá? Só para reforçar um pouquinho isso que a gente acabou de falar, me acompanhe aqui nesse próximo slide. Nota aqui comigo, ó, o sistema XY, tá? Percebe? O pai é XY e a mãe XX. Então, nota uma coisa, pessoal. Os únicos ovos ou óvulos que a mãe pode produzir carrega sempre consigo um cromossoma X. Por isso, ela é o sexo homogamético. Já o macho, por conter XY, pode fazer espermatozoides carregando o cromossoma X e outros carregando o cromossoma Y. Por isso, ele é o sexo heterogamético, tá? Todas as vezes que um espermatozoide X fecunda um óvulo X, o resultado é um indivíduo do sexo feminino, uma garota. Mas quando o espermatozoide Y fecunda um óvulo X, a formação seria de menino, de um garoto, ok? Então, esse é o nosso sistema de classificação XY, né? Que é o sistema ao qual nós estamos vinculados, ok? Veja aqui comigo no sistema X0, que é o exemplo que a gente colocou aqui só para ilustrar o caso, é o exemplo dos gafanhotos, que estão classificados dentro desse sistema X0. Note bem, ó, o gafanhoto do sexo masculino, ele carrega apenas um cromossoma X, enquanto um do sexo feminino carrega XX. Na hora que um gafanhoto fabrica os seus espermatozoides, ele pode fabricar um espermatozoide contendo o cromossoma X ou um espermatozoide com ausência do cromossoma X. Enquanto a fêmea vai fabricar um único tipo de óvulo, que é aquele que contém o cromossoma X. Dessa forma, se um espermatozoide sem cromossoma X fecundar um óvulo, vai dar origem a um indivíduo do sexo masculino. Mas se um espermatozoide contendo o cromossoma X fecundar um óvulo, vai dar origem a um indivíduo do sexo feminino. E eis aí a classificação do sistema X0. Perfeito? Então vamos mais adiante. O sistema ZW, que ocorre com as borboletas, tá? É um exemplo clássico. Nota bem, ó, a fêmea ela é ZW, enquanto o macho ele é ZZ. Isso faz com que o macho produza espermatozoides apenas do tipo Z. Já os óvulos produzidos pela fêmea podem ser do tipo W ou do tipo Z, conferindo a ela a condição de sexo, o que, pessoal? Heterogamético, tá? Então, quando um espermatozoide Z fecunda um óvulo W, dá origem a um indivíduo ZW e, portanto, do sexo feminino. Mas se um espermatozoide Z fecundar um óvulo Z, vai dar origem a um indivíduo ZZ e, portanto, do sexo masculino. Percebido isso? Esse é o sistema de classificação ZW. E olhando com bastante atenção para esse último sistema, que é o que nós chamamos de sistema Z0, nós temos a seguinte situação. Isso ocorre em aves, né? Muito típico em aves. Nesse exemplo aqui nós estamos usando as aves para ilustrar o caso. Note que o macho ele é ZZ e a fêmea é Z0. Está faltando um cromossoma sexual aqui, tá? Então, portanto, o macho continua sendo sexo homogamético, produzindo espermatozoides apenas contendo o cromossoma Z, enquanto a fêmea pode produzir ovos contendo Z ou com a ausência do outro cromossoma sexual,
criando, portanto, mais uma vez a condição de que a fêmea assuma a condição de sexo heterogamético e o macho sexo homogamético, tá? Então, só lembrando, ó, quando um espermatozoide Z fecunda um óvulo, quem vai determinar o sexo é o tipo de óvulo que foi fecundado, se foi um óvulo Z ou se foi um óvulo com ausência de cromossoma sexual, para determinação do sexo desse futuro indivíduo. Combinado com isso? Então, perfeito a observação de que ZW e Z0 parecem com XY e com X0, contudo, conserva as suas particularidades conforme nós demonstramos aí nessa explicação, ok? Vamos mais adiante um pouco. Cromossomas sexuais X e Y. Queria chamar a atenção de vocês um pouquinho para essa condição dos cromossomas sexuais X e Y. Acompanhe aqui comigo. O cromossoma X tem uma característica muito peculiar. Ele é um cromossomo submetacêntrico, médio. Então, ele tem tamanho médio e a região do braço curto é ligeiramente menor do que o braço longo. Já o cromossoma Y, ele é um cromossoma acrocêntrico pequeno. O acrocêntrico tem um braço curto bem pequeno se comparado em relação com o braço longo desse mesmo cromossoma. De modo que quando você compara o cromossoma X e Y, perceba o seguinte, ó. Os indivíduos do sexo feminino vão ter 2X e do masculino vai ser um X e um Y, conforme a gente já tinha visto no sistema de classificação, tá? Percebe aqui uma coisa, olha, existe uma porção do cromossoma X que excede em tamanho se comparado com Y. Isso é aproximadamente 2/3 de volume a mais que está presente em X. Em outras palavras, o cromossoma Y ele tem 1/3 do tamanho de X. Então, existe 2/3 a mais de X se comparado com Y. Isso cria uma diferença bem expressiva em condição de expressão gênica, porque se você notar com bastante atenção, vai perceber que um indivíduo do sexo feminino, portanto, XX, tem mais genes do que um indivíduo do sexo masculino. É fácil de notar isso. Por quê? Porque a fêmea vai ter 2 cromossomas X e o macho vai ter um X e um Y. Como o Y ele só tem 1/3 do tamanho de X, então a mulher tem 2/3 a mais de um cromossoma X em relação ao homem, tá? Então, que consequências isso poderia trazer para o indivíduo? Qual seria a forma da gente analisar essa questão, tá? Então, analisa comigo aqui, acompanha aqui comigo. Uma mulher XX, tá? E um homem XY. Percebe bem a diferença entre os cromossomos, que é importante notar essa diferença. Essa região de X que excede em relação a Y, tá? Ela vai passar por um processo de compensação de dosagem de expressão gênica. Isso é o que nós chamamos de hipótese de Lyon, tá? Uma pesquisadora britânica chamada Mary Lyon atentou para essa diferença e tentou explicar o comportamento dessa região excedente. O que aconteceria com os genes que estão na região de X que ultrapassa o volume de Y. Então, a Mary Lyon ela propôs a seguinte hipótese, que para equilibrar as dosagens de expressão gênica entre homens e mulheres, 2/3 de um dos cromossomas X da mulher passaria por um processo de inativação parcial e aleatória. Parcial porque ela não vai inativar o cromossoma X inteiro, apenas a parte que excede de Y. E aleatório porque tanto faz inativar em um cromossomo quanto no outro. Esse processo de inativação ele é completamente aleatório, tá? Então, Mary Lyon fez a proposta da hipótese de Lyon, né, conhecida com o nome de hipótese de Lyon, que diz que, quando comparado o sexo masculino e feminino, embora a mulher tenha mais genes do que o homem, ela expressa exatamente a mesma quantidade de genes em virtude de uma compensação de dosagem de expressão gênica que se dá por uma inativação parcial de um dos cromossomas X na mulher, tá? E o que isso acarreta na realidade? Essa região de X que excede em relação a Y, quando inativada, se transforma no que nós chamamos de cromatina sexual, também chamada de corpúsculo de Barr, fazendo com que se gere uma diferença bem notória entre as células femininas e as células masculinas. Perceba que na célula feminina existe um corpúsculo que a gente está chamando aqui de cromatina sexual, que corresponde a essa região aqui, ó, do cromossoma X que está inativado, condensado, mesmo durante a intérfase. Então, isso cria uma forma visual
que a gente consegue perceber a presença desse corpúsculo nas células femininas, mas que eles não estão presentes nas células masculinas. Então, é possível diferenciar o sexo de um indivíduo até pela análise citológica. Quem tem corpúsculo de Barr pertence ao sexo feminino, e quem não tem pertence ao sexo masculino. Ok? Entendido isso? Observa mais uma vez aqui essa comparação, cromossoma X, cromossoma Y, tá? Quando eu olho a região específica de X, nela estão genes que são denominados de genes ligados ao X. E quando eu olho a região diferencial de Y, lá eu encontro um gene muito específico, chamado de gene SRY, que tem caráter masculinizante, tá? E existe também uma região de homologia, né, que são onde estão os genes que nós chamamos de genes parcialmente ligados ao X. Então, perceba que, olhando, analisando os genes que estão nos cromossomas sexuais, nós vamos ter 3 grupos gênicos específicos. Aqueles que só existem em X, aqueles que só existem em Y e aqueles que existem tanto em X quanto em Y, porque estão numa zona de homologia, tá? Então, 3 grupos de genes vão ser avaliados aí. Os genes ligados ao X, que estão na região específica de X, os genes específicos de Y, que também são chamados de holândricos, tá? E os genes parcialmente ligados ao X, que existem tanto no cromossoma X quanto no cromossoma Y, por estarem numa zona de homologia. É baseado nesse grupo de genes que nós vamos estudar mais adiante os modelos de heranças relacionadas com o sexo. Perfeito? E agora, para a gente finalizar aqui, eu queria que você prestasse bem atenção nessa figura. Nós temos aqui a representação de uma gônada primitiva, tá? Uma gônada primitiva seria aquela gônada que ainda não se definiu se é masculina ou feminina. Note que aqui nós temos 2 situações, o indivíduo XX e o indivíduo XY, tá? O que vai acontecer nessa situação? Enquanto o gene SRY não se manifestar, a gônada não sabe se vai ser testículo ou ovário. Tá? Então, o que vai acontecer? A presença do gene masculinizante que está associado ao cromossoma Y vai induzir a diferenciação dessa gônada para um modelo de testículo. Então, você percebe que vão ter várias modificações na estrutura até maturar uma gônada masculina. Tá? Contudo, se o gene masculinizante não se expressar ou não estiver presente, como é o caso aqui, ó, XX não tem gene masculinizante, porque esse gene só existe em Y, tá? Então, na ausência do gene masculinizante, a gônada primitiva vai se diferenciar para um formato de um ovário, ela vai dar origem a um ovário. Ovário produz estrógeno, que vai intensificar a diferenciação sexual feminina, enquanto o testículo produz testosterona e vai maturar a genitália do indivíduo para o sexo masculino. Assim, portanto, com base nessa condição, nós podemos observar níveis de classificação dos sexos nas seguintes categorias. O sexo do indivíduo pode ser classificado a partir de uma análise gênica, é o que a gente chama de sexo gênico. Se o indivíduo tem o gene masculinizante, ele é do sexo masculino. Se ele não o tem, ele é do sexo gênico feminino. Se o indivíduo tem cromossoma XX, ele é feminino. Se tem XY, ele é masculino. Então, isso é o sexo cromossômico. Se o indivíduo tem corpúsculo de Barr, ele é do sexo feminino. Se ele não o tem, ele é do sexo masculino. Aí é a classificação citológica do sexo. Se o indivíduo tem testículo, ele é do sexo masculino. Se ele tem ovário, ele é do sexo feminino. Isso é o sexo gonádico. Se o indivíduo tem genitália feminina, ele é do sexo feminino. E se tiver genitália masculina, ele é do sexo masculino. Isso é o que nós chamamos de sexo genital. E por último, se o indivíduo apresenta formas corporais masculinas, ele é do sexo masculino. Se ele apresenta formas corporais femininas, ele é do sexo feminino. Isso é o que nós chamamos de sexo somático. Perceba que a gente não consegue, obviamente, fazer a classificação por um único ponto. Esses modelos de classificação nos ajudam, pela congruência deles, a definirem o sexo de um indivíduo, de um organismo, tá certo?
Então, esses são os níveis, os 6 diferentes níveis de critérios, na realidade, que a gente utiliza para identificar o sexo de uma pessoa. Sexo gênico, sexo cromossômico, sexo citológico, sexo gonádico, sexo genital e sexo somático. Eles podem ser congruentes, definindo um claro padrão de sexo para o indivíduo, ou pode haver incongruência entre eles, o que pode gerar distorções nesses níveis de classificação. Perfeito? Essa abordagem ela é fundamental para que a gente entenda, né, o próximo vídeo nosso, que a gente vai tratar das heranças relacionadas com o sexo. Perceba que os próximos passos que a gente vai dar, ele depende necessariamente da compreensão desse conhecimento que a gente passou agora, tá certo? Então, hoje, nesse vídeo, nós ficamos por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo para falar mais com detalhes sobre as heranças relacionadas com o sexo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até breve.